Bem-vindos ao canal Quiz Quest, uma forma divertida de testar seus conhecimentos. Hoje vamos entrar no mundo das invenções. Você sabe quem são os gênios destas criações? Me conte nos comentários quais destas inovações você mais utiliza e o que foi o fato mais curioso que aprendeu sobre elas. Ah, e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Preparados? Vamos começar! Quem inventou a caneta? Lewis Waterman. Em 12 de fevereiro de 1884, o corretor de seguros Lewis Waterman, de Nova York, patenteou uma invenção revolucionária, um utensílio para escrever que dispensava ser mergulhado na tinta e não borrava. 2. Quem inventou o carro? Carl Benz. Em 1885, o primeiro veículo movido a gasolina foi criado. O primeiro modelo, então, foi desenvolvido por um alemão chamado Carl Benz e batizado de motorvagem. 3. Quem inventou o controle remoto? Eugene Poley. O primeiro controle remoto para controlar uma televisão foi desenvolvido pela Zenith Radio Corporation em 1950, com a autoria dada ao engenheiro Eugene Poley, sendo este aparelho com fio. O Flashmatic foi o primeiro controle remoto sem fio para televisão. Inventado em 1955 por Eugene Poley, seu formato foi baseado em uma lanterna e um chuveiro. Em cada canto da TV onde havia uma fotocélulas. Cada uma das 4 células era focada para uma função liga, desliga, volume mais, volume menos. 4. Quem inventou o fone de ouvido? Nathaniel Baldwin. Criados em 1919 por Nathaniel Baldwin, os fones de ouvido surgiram com o intuito de ajudar na comunicação, sendo utilizados em amplificadores de telefones ou de rádios. Na época era muito usado para realizar as transmissões de veículos de comunicação como o rádio. 5. Quem inventou a televisão? Philo Farnsworth. Philo Farnsworth criou a forma de televisão que conhecemos hoje. Contudo, assim como na história do rádio, a briga pelo título de inventor também ocorre aqui. Philo só conseguiu fazer a sua primeira transmissão eletrônica de televisão no dia 7 de setembro de 1927. Nesse mesmo ano registrou a patente da invenção. 6. Quem inventou o videogame? Ralph Baer. Em 1972 nasceu o primeiro console de videogame lançado na história, batizado de Magnavox Odyssey. A ideia surgiu com Ralph Baer em 1966, com o intuito de criar algo que pudesse interagir com a TV. O primeiro protótipo foi criado em 1968 e batizado como Brown Box, caixa marrom. 7. Quem inventou o cubo mágico? Erno Rubik. Foi inventado em 1974 pelo húngaro Erno Rubik, professor de arquitetura, que o chamou de cubo mágico. O inventor explicou que queria treinar as habilidades de pensamento espacial de seus alunos, pois percebeu que eles tinham pouco conhecimento de geometria na escola. 8. Quem inventou o ar-condicionado? Willis Carrier. O ar-condicionado foi inventado em 1902 por Willis Carrier, um engenheiro elétrico americano que se especializou em sistemas de calefação. Na época, com 25 anos, foi designado a resolver o problema de uma empresa de impressão de Nova York, por causa dos dias quentes na cidade. Com isso, Carrier inventou um sistema para controlar a umidade do ar e principalmente a temperatura do ambiente. 9. Quem inventou a bicicleta? Carl von Drais.
A primeira bicicleta foi desenvolvida por um barão alemão chamado Karl von Drais, em 1817, e batizada de máquina de correr Laufmaschine em alemão, e tinha uma espécie de viga de madeira com duas rodas ligadas e alinhadas no sentido de giro, um banco e uma alavanca. Para mover-se, o usuário patinava sobre o chão, empurrando os pés alternadamente. 10. Quem inventou a motocicleta? Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach. A história mais contada e tida como versão original é que em 1885, na Alemanha, os engenheiros Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach produziram a primeira motocicleta com motor como nós conhecemos e utilizamos atualmente, com combustão interna. Mas a motocicleta era com um corpo de madeira e ainda possuía rodinhas extras para auxiliar no equilíbrio, semelhante àquelas de bicicletas de criança, bem diferente das motos que temos hoje. E estes dois criadores fundaram nada menos que a montadora Mercedes-Benz. 11. Quem inventou o chuveiro elétrico? Francisco Canho. O chuveiro elétrico foi inventado por um engenheiro brasileiro chamado Francisco Canho, em 1945. Naquela época, as pessoas dependiam de métodos tradicionais para aquecer a água, como aquecedores a gás ou lenha. No entanto, esses métodos eram ineficientes, caros e muitas vezes perigosos. E aí, galera, vocês sabiam que foi um brasileiro que fez esta invenção? 12. Quem inventou o mouse? Douglas Engelbart. O surgimento do dispositivo data dos anos 60, e os méritos ficam por conta do engenheiro americano Douglas Engelbart. No processo de desenvolvimento do mouse, Engelbart teve o auxílio de Bill English, que na verdade é o responsável pelos primeiros protótipos do dispositivo. O primeiro mouse era originalmente apenas uma caixa de madeira com um único botão. Como a invenção ainda tinha um nome complicado demais, Engelbart teria resolvido chamá-la de mouse por parecer visualmente com um rato. 13. Quem inventou o computador? Charles Babbage. O britânico Charles Babbage foi um engenheiro mecânico, filósofo e matemático. Ele desenvolveu em 1837 a máquina diferencial, uma calculadora mecânica criada para calcular funções polinomiais, mas que não chegou a ser construída na época. Porém, foi o projeto que consumiu boa parte de sua vida que o levou a ser considerado o pai do computador, a máquina analítica. 14. Quem inventou a Coca-Cola? John Pemberton. Era 8 de maio de 1886. Dr. John Stith Pemberton, um farmacêutico da região, produziu o xarope com a fórmula da Coca-Cola, e levou uma jarra do novo produto pelas ruas até a Jacobs Pharmacy, onde amostras foram vendidas a 5 centavos o copo. 15. Quem inventou o notebook? Adam Osborne. O primeiro modelo de notebook foi inventado em 1981 por Adam Osborne, considerado o pioneiro dos computadores portáteis. A invenção de Osborne ficou conhecida como o primeiro computador totalmente portátil da história. A máquina tinha tela de 5 polegadas, pesava aproximadamente 12 kg e cabia embaixo do banco de um avião. 16. Quem inventou a máquina fotográfica? Louis-Jacques Mandé Daguerre. A primeira câmera fotográfica do mundo foi desenvolvida em 1839 na França, na Academia Francesa de Ciência. O inventor foi Louis-Jacques Mandé Daguerre. Ele foi o responsável por nomear a primeira câmera do mundo de daguerreótipo em homenagem ao seu sobrenome. 17. Quem inventou o tablet? Linus Technologies.
O primeiro tablet lançado comercialmente chegou ao mercado em 1987 pela companhia americana Linus Technologies. O Hightop, no entanto, era muito diferente do que conhecemos por esse tipo de tecnologia hoje. Pesando aproximadamente 4 kg, sua principal função era poder escrever com uma caneta stylus na tela. 18. Quem inventou o Wi-Fi? Hedy Lamarr. Não foi apenas uma pessoa, mas uma dupla, Hedy Lamarr e George Antheil. Ainda assim, o crédito pela invenção do Wi-Fi é dado principalmente a Hedy Lamarr. Durante a Segunda Guerra Mundial, a atriz desenvolveu um sistema de torpedos guiados por rádio que os impedia de serem detectados pelo inimigo, e uma tecnologia de espectro alargado por salto de frequência que acabou dando origem ao primeiro padrão de conexão Wi-Fi. 19. Quem inventou a geladeira? Oliver Evans. O responsável por esse feito foi o americano Oliver Evans, que em 1834 criou a primeira máquina prática para refrigeração. Seu equipamento também foi o primeiro a usar vapor ao invés de líquido refrigerado. 20. Quem inventou o YouTube? Steve Chen, Chad Hurley e Javed Karim. Tudo começou como um site de namoro. O que hoje conhecemos como YouTube surgiu como um espaço para homens e mulheres compartilharem vídeos contando quem eram e o que buscavam no amor. Seus criadores, Steve Chen, Chad Hurley e Javed Karim, registraram o nome do portal no dia de São Valentim, o Dia dos Namorados em diversos países do mundo, em 2005. Em 23 de abril daquele ano, Karim publicou o primeiro vídeo do YouTube, intitulado Eu no Zoológico, um clipe de meros 18 segundos que não era nada romântico. São verdadeiros gênios que mudaram a nossa vida, né, galera? Me conta nos comentários quantas vocês acertaram e o que acharam mais interessante destas inovações. Qual delas você não viveria mais sem? Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, galera, até o próximo vídeo.